Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações, pessoal. Felipe Luiz não vai ser mais treinador do Mengão. Pessoal, depois de ontem, creio aí que Felipe Luiz vai se encerrar aí no comando do Flamengo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 27/2, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações. Chuva e prejuízo dentro e fora do Maracanã. Pelo amor de Deus, o técnico Felipe Luiz não dá mais pro Flamengo não, hein? Fim da Recopa, recomeço do trabalho. Agora continua. Vamos estar aqui de novo no próximo jogo, trabalhando sempre. Gente, muito boa tarde para você. Globo Esporte começando. Deu ruim pro Flamengo na Recopa Sul-Americana. Afinal, tava indo pros pênaltis, mas aí o Lanús calou o Maracanã nos últimos minutos da prorrogação e levou a taça. Bora ver juntos os gols. Primeiro o recuo errado do Ayrton Lucas, o Rossi escorrega e o Castilho aproveita. Castilho, que foi quem fez o gol da vitória do Lanús no jogo de ida. Vale lembrar aí a comemoração dele. Aí a gente tem um cruzamento do Varela, a bola bate no braço do Carreira, pênalti para o Flamengo, o Arrascaeta empata a partida. E aí o próprio Arrascaeta é derrubado bem no limite da área, mais um pênalti para o Flamengo, o Jorginho faz 2-1 e a final vai para a prorrogação. Só que aí faltando 2 minutos para acabar a prorrogação, Canali faz de cabeça. E o Lanús ainda vira essa partida no último lance, com o Flamengo já desesperado, estava todo no ataque. O Aquino ganhou do Pulgar ali, ó, avança sozinho, ainda vai driblar o Rossi pelo caminho e fechar o caixão. 3-2, o Lanús campeão em pleno Maracanã. Derrota dolorida para o Flamengo, ainda mais começando da maneira que foi, né? Vamos ver no detalhe aquele primeiro gol do Lanús. O Ayrton Lucas recebe do Rossi e tinha espaço para decidir o que fazer. Podia ter tocado para frente para o Samuel Lino, ali na esquerda, mas ele prefere o recuo, dá um passe curto, o Rossi ainda escorrega e aí o Castilho, claro, agradece, faz Lanús 1-0 em pleno Maracanã. E o Felipe Luiz completou 100 jogos à frente do Flamengo e ganhou de presente vaias da torcida. O técnico falou da má fase do time e do jogo, claro. Sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação. Eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam. E no futebol o resultado a gente não controla. A confiança só volta com vitórias. O mental só vai voltar com vitórias, jogando bem e tudo mais. Tudo passa no futebol. A fase boa, a fase ruim também vai passar. E a única coisa que nós podemos fazer e que está no nosso controle é trabalhar o máximo possível para que isso não dure muito tempo. Trabalho. E vamos ver aqui juntos essa situação como um todo. Foram 2 decisões e 2 vices. O Flamengo perdeu a Supercopa Rei para o Corinthians em fevereiro, iniciozinho do mês. E agora a Recopa para o Lanús. O Cariocão está em aberto. O Flamengo não começou muito bem, mas avançou para as fases decisivas. Está com o pé na final e deve ter mais uma chance de conquistar um título nesse início de ano. Quem aumentou a coleção de vices no Flamengo foi o Lucas Paquetá. Ele já tinha perdido a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Sul-Americana na primeira passagem dele pelo clube. E agora mais esses 2 vices para conta, não tá fácil para ninguém mesmo. A noite foi difícil, aliás, para os times cariocas. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias do Malvadão. Vamos com o Vene Casagrande atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Pessoal, o Flamengo está vivendo aí uma crise neste começo de ano, perdeu mais um título e agora, né? Será que Felipe Luiz vai deixar o Flamengo? Pessoal, acompanhe todas essas informações aqui no canal. Se inscreva no canal, deixe seu like que é muito importante. Agora bora pro conteúdo.
estava com muita cabeça quente. Aí eu fiz a minha aula de boxe, botei para fora toda a raiva, soquei muito o saco, botei tudo para fora e agora estou com o corpo leve e a cabeça feita para gravar esse vídeo aqui. Inclusive daqui a pouco eu vou para o SBT. Ah, por falar nisso, eu vou para o SBT, ó, todo dia com essa mochila aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha, linda do Mengão. Também utilizo a minha bolsa térmica personalizada. Vocês estão vendo aí, eu vendi Casa Grande. Isso tudo lá na Gol Case. Vocês estão vendo a garrafinha aqui também. E ainda bem que fevereiro tá acabando, tá? Porque o fevereiro para Flamengo não tá sendo nada bom. Porém, fevereiro é o mês de aniversário da Gol Case. E se o mês está acabando, vocês ainda têm pouquíssimas horas para... E assim, a escalação dele ontem foi um absurdo, gente. Absurdo. Com todo respeito ao Felipe Luiz, que certamente entende mais de futebol do Flamengo, mais de futebol do que eu, entende mais de Flamengo, do dia a dia do Flamengo do que eu. Mas olha só, no jogo de ida, ele já havia entrado com a equipe sem o centroavante de ofício. Não deu certo. E ele viu, todo mundo viu que não deu certo. Não é apenas o Vene Casagrande que acha isso, não. Todo mundo viu que não deu certo. E aí no jogo da volta, depois de ter perdido por 1-0, depois de ter feito aquela partida ridícula lá na Argentina, o que ele faz? Você ainda faz gestão da sua empresa? Centroavante de ofício. Por que ele fez isso? Para colocar o Gonzalo Plata no time? Não faz o menor sentido, gente. Deixou o Lucas Paquetá no banco de reserva. E eu já vou falar sobre o Lucas Paquetá, que entrou muito mal, sentindo muita pressão, extremamente nervoso. Parece que é a etiqueta de jogador mais caro da história, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro. Parece estar pesando em Lucas Paquetá. Mas, gente, você tendo o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, você começar com ele num banco de reservas, num jogo extremamente decisivo, e você precisando fazer gols, começar com Pedro no banco de reservas. Ah, mas o Pedro não vive grande fase. Mas o Pedro é o único centroavante, sabe fazer gol. E se ele é o único centroavante, ele tem que jogar. O Flamengo precisava fazer gol. Gol! E você entra sem um centroavante de ofício, com 3 jogadores no ataque que não vivem uma boa fase, que tem alergia a gol. Gonzalo Plata tem alergia a gol, Samuel Lino tem alergia a gol. O Carrascal não sabe fazer gol e vive uma péssima fase. Inclusive tem chamado mais atenção indo ao Sambódromo do que jogando futebol, né, Carrascal? E eu vou chegar lá. Aí ele entra com o Ayrton Lucas, deixa Alexandre. Olha só, por característica, antes do jogo eu nem julguei. Mas eu na minha cabeça assim, meu Deus do céu, isso é a cara da tragédia. E o que aconteceu? Ayrton Lucas e o Rossi, os dois protagonizaram um lance patético e deram um gol ao Lanús. E por falar em Rossi, ele está sempre na cena do crime junto com Ayrton Lucas, hein? É inacreditável. Aí ele olha para o banco de reservas, com todo respeito ao André, mas o André não impõe nenhum medinho em Rossi. Nenhum medinho. O Rossi sabe que mesmo errando ele vai continuar sendo titular. E o Ayrton Lucas, eu cansei do Ayrton Lucas. Eu estou por aqui com o Ayrton Lucas. É só o Felipe Luiz que gosta do jogador atualmente. É só o Felipe Luiz que prefere Ayrton Lucas, Alvinha, que foi emprestado ao River Plate. Os jogadores ontem pareciam que estavam de sacanagem. O Maracanã lotado para ver o que viu ontem. Os jogadores têm que acordar. O sucesso da temporada passada fica na temporada passada. É um novo ano. E o ano do Flamengo de 2026 é ridículo. Ridículo. E não é porque perdeu os títulos, não. Eu falo sempre isso, ninguém tem a obrigação de ganhar tudo. Mas o Flamengo, com o investimento que tem a obrigação de brigar por tudo. E não brigou pela Supercopa do Brasil. Se classificou com sorte no Campeonato Carioca. A sorte que pegou o Madureira, que assim, não dá medo, muito abaixo do Flamengo. Eu quero ver na final. Seja lá quem for, se for o Fluminense, se for o Vasco.
É um jogo único. Se esses jogadores não acordarem, vão perder mais um título. E aquele fantasma de 2023 volta a aparecer. Sim, o Flamengo está em crise. O Flamengo está em crise. E o Felipe Luiz precisa fazer o time jogar. Ele é o treinador. Ele recebeu uma boa valorização salarial, pediu um mundo de dinheiro, o empresário dele pediu um monte de coisa. E agora, Felipe Luiz, você precisa fazer esse time jogar. E ele disse, sabe o que, na entrevista coletiva? Acho que fizemos um grande... Não, vocês não fizeram um grande jogo não, Felipe Luiz. Vocês não fizeram um grande jogo não, vocês perderam para o Lanús dentro do Maracanã por 3-2 na prorrogação. Cometemos um erro que nos custou um gol. O adversário praticamente não passou do meio de campo. E foi assim até quase acabar a prorrogação, quando fizeram o gol de cabeça e depois com o time exposto. Minha avaliação de que o time foi superior. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal. Sim, vocês não ganharam. Futebol é resultado. Futebol é resultado, Felipe Luiz. E o resultado que você está entregando em 2026 é ridículo, patético. É um futebol feio, um futebol pragmático, um futebol que todo mundo sabe como é que vai ser feito. E o que você fez ontem, Felipe Luiz, na escalação? Você é corajoso. Você é muito corajoso. Porque, assim, eu não consigo entender, eu não consigo compreender a escalação. De verdade. Você precisando fazer gol, você entra com 3 jogadores que não sabem fazer gol no ataque. Não sabem. O Samuel Lino eu entendi. Ele te dá mais profundidade, algo que você queria no jogo de ida e não teve. O Samuel Lino eu juro que eu entendi. Agora, Gonzalo Plata e Carrascal, e você tendo o Pedro à sua disposição, na boa, me bota no lugar do Pedro. Isso é até, assim, isso é até sacanagem com o jogador, cara. Um jogo desse calibre, dessa importância, uma decisão, você precisando fazer gol, você deixa o seu principal centroavante no banco de reservas. Repito, não vive uma grande fase, mas é o único centroavante, é o único que sabe fazer gol. O outro é o Luiz Araújo, que parece que você não suporta o Luiz Araújo, não suporta. Então nem adianta eu perder tempo pedindo aqui. Na boa, que noite lamentável. O Flamengo perdeu para o Lanús por 3-2. O Flamengo em 2 jogos contra o Lanús, que é um time fraco na Argentina, perdeu os 2. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, Cebolinha indica a saída do Flamengo, creio que seja a minha última temporada. Contrato de atacante com o Flamengo se encerra em dezembro deste ano. O atacante Cebolinha considera 2026 a temporada de despedida no Flamengo. Na madrugada desta sexta-feira, depois do vice-campeonato da Recopa Sul-Americana, o atacante comentou a situação no clube em tom de despedida. O contrato das partes se encerra em dezembro. Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento, não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo, revelou Cebolinha após o jogo. Ao fim da última temporada, a permanência de Cebolinha no Flamengo ficou em xeque. O bom desempenho nos últimos jogos de 2025 fizeram o nome do jogador movimentar o mercado. Nenhuma negociação, porém, avançou. Cebolinha continua a se destacar em 2026 e acirra a disputa com Samuel Lino por um lugar cativo entre os titulares. Em 14 jogos da equipe na temporada, o atacante entrou 11 vezes e marcou 3 gols. Contra o Lanús, nesta quinta, o jogador começou a partida no banco de reservas e entrou no lugar de Lino na segunda etapa. O Felipe procura deixar todo mundo apto, ele treina 2 equipes da mesma forma. Não costuma passar na semana quem vai jogar só na preleção. Todo mundo trabalha da mesma forma, não nos passou nada. A gente ficou sabendo só no vestiário. Quem entra procura dar seu melhor. Representa a camisa do Flamengo. A gente sabe o peso do manto e representatividade. Hoje ele optou pelo Lino. A gente tem que respeitar e trabalhar. Só a gente pode mudar essa situação, afirmou o atacante. O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Madureira pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. É isso aí,
Torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!